Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai então fazer mais uma lista aqui de exercícios, né? Que você já tem acesso sobre a antiguidade. Então a gente vai ler junto, mostrar para vocês as questões, resolver, comentar alguns pontos aí, para esclarecer algumas dúvidas que eventualmente ficaram aí. Certinho? Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Você já tem acesso à lista, como eu disse, mas é bom para a gente acompanhar aqui a leitura e ver também os conceitos aqui relacionados, né? Beleza. Pessoal, então vocês já estão vendo aí, nós vamos fazer a nossa lista a partir dessa questão número 9, tá bom? Então, olha só, a questão número 9 sobre a antiguidade ocidental, ela coloca então o seguinte, pessoal: Atenas foi considerada o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar que... Então, vamos lá, das 5 alternativas, o que é correto falar de Atenas e da democracia ateniense? Letra A. Era baseado na eleição de representantes para as assembleias legislativas que se reuniam uma vez por ano na Ágora e deliberavam sobre os mais diversos assuntos. Pessoal, logo de início, tem uma situação bem errada nessa letra A, quando ela coloca que na democracia ateniense era baseado na eleição de representantes. Não era. Vocês lembram que a democracia ateniense tinha o modelo de democracia direta. Então não há representantes, os próprios cidadãos participavam diretamente. Não é isso? Então eliminamos a A, vamos para B. Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado. Show de bola, né, pessoal? Quem é cidadão é o homem livre, mulher não é, escravo não é, e participa diretamente das decisões da cidade-estado. Muito boa a letra B. As outras, então, têm que estar erradas, vamos analisá-las rapidamente. Letra C. Os estrangeiros e mulheres maiores de 21 anos podiam participar livremente. Podemos parar de ler aí, né, pessoal? Mulheres não participavam da vida política. Letra D. Era erroneamente chamado de democrático. Não, né? Não era erroneamente chamado de democrático, era a democracia deles, né, pessoal? A democracia antiga. A gente não tem que comparar com a democracia atual, por exemplo. Né? Por ela ser escravista, ela então não era democrática? Para a época, era. Letra E. A inexistência de escravos em Atenas, pode parar aí, não pode? Em Atenas havia escravos, tanto por dívida quanto por guerra, inclusive. Certinho? Então a letra B de bola é a resposta da número 9. Vamos passar para 10, para a gente conseguir fazer um bom número de questões então, pessoal. A Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 401 a.C., foi. Então, lembram da Guerra do Peloponeso, que está na terceira fase da história grega? O que ela correspondeu? Letra A. Foi uma guerra defensiva empreendida pelos gregos contra a invasão dos persas. Pessoal, a gente pode parar aí, né? Porque a Guerra do Peloponeso, ela não foi contra os persas, ela foi a Guerra Civil Grega. Ela juntou a Liga do Peloponeso contra a Liga de Delos, Atenas contra Esparta. As guerras contra os persas eram as guerras médicas, lembram? Então não é a letra A. Letra B. Uma luta entre dórios e aqueus. A gente pode parar por aí também, porque esses vários povos citados na letra B, eles foram responsáveis, inclusive a mistura deles, a fusão deles, pela formação do próprio povo grego. Né? Isso lá no período homérico, enfim. Né? Então, a gente está muito longe desse momento aí do que a letra B está falando. Letra C. Uma luta comandada pelas cidades de Esparta e Corinto contra a hegemonia da Confederação de Delos, liderada por Atenas sobre o território grego. Tá ótima a letra C, não tá, pessoal? Tudo que está sendo afirmado aí correspondeu à Liga de Delos, à Guerra do Peloponeso. Né? Letra D.
A D e a E, então, vão estar erradas porque a letra C é a resposta, mas vamos ver o que é que está errado aí na D e na E, tá bom? Letra D. Foi uma guerra entre gregos e romanos. Não, né, pessoal? Gregos e romanos não coexistiram nesse sentido, né? Roma veio depois da Grécia. Letra E. Uma invasão do território grego pelas tropas de Alexandre o Grande. Pessoal, mas isso foi depois da Guerra do Peloponeso. Isso está lá no período helenístico, no fim da Grécia, né? Então, letra C. Vamos aí para 11, uma questão da FUVEST, questão muito boa, por sinal. Vamos lá, galera. Ao povo dei tanto privilégio quanto lhe bastasse, nada tirando ou acrescentando à sua honra. Quanto aos que tinham poder e eram famosos por sua riqueza, também tive cuidado para que não sofressem nenhum dano, e não permiti que nenhum dos dois lados triunfasse injustamente. Sobre este texto, é correto afirmar que o autor, então, uma questão interpretativa aí, vamos lá. O dramaturgo Solon reproduz um famoso discurso de Péricles, o grande estadista e fundador da democracia ateniense. Gente, tem um problema na letra A, que é o seguinte, tem alguns problemas, na verdade, né? Solon, ele não foi um dramaturgo, né, um autor de peças teatrais, ele foi um legislador, um criador de leis ateniense, né? E, por outro lado, Péricles, ele não é o criador da democracia ateniense. Ele foi o grande governante de Atenas no seu período de ouro, né, na era de ouro de Atenas. Foi no governo dele que o Párteno, inclusive, foi construído. Porém, ele já entrou numa cidade que já havia ali instalada a democracia, e não ele quem criou. Né? Então, tem bastante coisa errada na letra A. Letra B. O demagogo Solon, não dá para chamar Solon de demagogo. Demagogo é aquele que engana o povo, é o famoso falastrão. Não é isso, a gente nem vai ler o resto. Olha a letra C. O tirano Solon também não corresponde ao que foi Solon. E a tirania, inclusive, foi uma forma de governo mais comum em Roma. Né? Letra D. O filósofo Solon, ele não foi filósofo. Solon foi um legislador. Quem lembrasse disso, acertaria essa questão. Olha a letra E. O legislador Solon, ok, exprime o orgulho pelas leis de caráter democrático que fez aprovar em Atenas quando governou a cidade. Então tá aí, pessoal. Certo? Solon é um legislador, um dos responsáveis pela democracia ateniense, e não um tirano, um dramaturgo, um filósofo, como foi colocado em outras alternativas aí. Beleza? Vamos então para número 12, pessoal, por favor, olha só. Na polis grega e no Império Romano, o trabalhador escravo esteve na origem das grandes realizações, podendo-se afirmar que, então, sobre a importância do trabalho escravo em Roma e também na Grécia. Letra A. Tanto na Grécia como em Roma, os escravos eram instrumentos vivos e participavam da vida política. Escravos não participavam da política. Não é isso, pessoal? Elimina A. Letra B. Os escravos podiam pertencer exclusivamente aos cidadãos e realizavam assembleias que defendiam seus direitos. Não, né? Os escravos não têm participação política. Repito, né? Letra C. A fonte principal de abastecimento de escravos, tanto em Roma como na Grécia, era o comércio com as tribos africanas. Pessoal, aí a gente está falando daquele sistema colonial desenvolvido na América, não é? Onde os escravos eram, em sua maioria, africanos. Na Grécia Antiga, não. Os escravos eram os próprios povos, assim como em Roma, que entravam em conflito e perdiam batalhas para gregos e romanos, né? Ou seja, os escravos não eram negros, vamos dizer assim. Não necessariamente, né? Letra D. A invasão da Macedônia, na Grécia, e as guerras de expansão romanas colocaram fim na escravidão. Claro que não, pessoal. Tanto que Roma, por exemplo, que foi uma herdeira da Grécia, né? Quando a Grécia acabou, Roma surgiu, em Roma existiu a escravidão por muito tempo.
certo? E pelo contrário também, o período de expansão romana, que é a fase do Império, se fez muito tendo como base o trabalho escravo. Roma, inclusive, morre, dentre outros motivos, por uma crise escravista. Lembram? Letra E. O sistema de produção era baseado na força de trabalho de prisioneiros de guerra ou populações escravizadas. Bacana. Não tem nada que deixa a gente eliminar a letra E. A letra E está muito boa. E responde, então, a nossa questão 12. Beleza? Pessoal, a gente vai fazer, então, também a questão 13. Então, vamos lá. Ela coloca assim, ó. Foram características econômicas e sociais da cidade-estado Esparta, no período arcaico. Então, sobre Esparta, vamos lá analisar. Letra A. A posição do indivíduo na comunidade era defendida pelo seu grau de parentesco com o patriarca, e sua economia era natural e coletivista. Gente, tem um detalhezinho que torna a letra A errada, não sei se vocês perceberam aí, mas é quando coloca o termo patriarca. Está vendo aí na segunda linha? Porque essa questão do patriarca, de você ser importante, dado o seu grau de parentesco, de proximidade com o patriarca, não está muito no período arcaico, em que as polis já estão consolidadas. Isso acontecia no período principalmente homérico, quando a gente tem os gêneros, as fratrias, as tribos, lembram? Então, se você é próximo do pater, você tinha certos privilégios, ok? Então, a letra A não diz respeito ao período em que a questão pergunta. B. As classes sociais ligadas ao comércio, ao mesmo tempo que adquiriram maior poder econômico, o pessoal pode parar de ler, né? Porque a questão do comércio não era forte de Esparta, até seria o de Atenas. Mas então não responde. Esparta é a polis militarizada, é a polis rural. Não é? Letra C. A existência de uma oligarquia aristocrática que monopolizava o poder militar, político e religioso, culturalmente arcaica, sem atividades mercantis. Gente, o que a letra C está falando condiz com Esparta, não é? Havia um pequeno grupo aristocrático que dominava a guerra, que dominava a política, com uma cultura, se comparada com Atenas, bem atrasada, bem arcaica, vamos colocar assim. Sem atividades econômicas, porque Esparta não valorizava o contato com o estrangeiro. A letra C está muito boa. Letra D, então, e E devem estar erradas. Ó, letra D. A proibição da escravidão, podemos parar por aí. Havia escravidão em Esparta, como havia em Atenas, como havia em outras polis gregas. Letra E. Cidade marítima, podemos parar aí, né, pessoal? Se a cidade é marítima, ela é comercial. Esparta não, ela tinha uma terra muito fértil, boa para a agricultura. Ok? Letra C, então. E aí, pessoal, para a gente terminar essa bateria, vamos fazer também a 14, tá bom? Inclusive é uma questão muito boa. Tem uma citação bem longa aí, colocada assim, ó. Andava pelas ruas e praças de Atenas, pelo mercado e pela assembleia, indagando a cada um. Você sabe o que é isso que está dizendo? Você sabe o que é isso em que você acredita? Você diz que a coragem é importante, mas o que é a coragem? Você acredita que a justiça é importante, mas o que é a justiça? Você crê que seus amigos são a melhor coisa que você tem, mas o que é a amizade? Suas perguntas deixavam seus interlocutores embaraçados. Descobriam, surpresos, que não sabiam responder e que nunca tinham pensado sobre suas crenças e valores. As pessoas esperavam que ele respondesse, mas, para o desconcerto geral, dizia: não sei, por isso estou perguntando. Daí a famosa frase: só sei que nada sei. Muito legal essa citação, né? Está falando de um personagem grego que a gente conhece muito bem. Então vamos ver aqui. O texto relaciona-se com: letra A. A criação dos princípios da lógica por Aristóteles. Pessoal, essa ideia do só sei que nada sei, do andar e perguntar, do questionar, do fazer pensar, isso não é Aristóteles, não é verdade? Quando a gente chegar no pensador aqui, vocês vão saber quem é.
Letra B, as tragédias de Sófocles. Letra C, a obstinação do historiador Tucídides. Letra D, as preocupações de Eurípides. Ou seria a letra E, a filosofia de Sócrates? Aí a gente pode continuar lendo, né? Voltada para questões humanas, preocupada com as virtudes morais e políticas. Então, pessoal, de cara eu acredito que vocês tenham matado essa, que a citação acima estava descrevendo a atitude filosófica do grande Sócrates. Não é isso? Bom, então, pessoal, fizemos aí algumas questões, comentamos algumas situações sobre a Grécia Antiga, beleza? Bom, a gente vai fazer outras aulas gravadas aí para comentar outras listas também que vocês têm acesso e tudo mais. Esperamos ter atendido aí, ok? Grande abraço, então, e até a próxima.